estudarmos o seguinte: o joio explica a história. O joio explica a história. A gente já falou do joio em si, né, em relação ao trigo. A gente já falou do joio dentro do judaísmo e as consequências que o judaísmo sofreu, não porque criam em Deus, apesar que isso seria um bom motivo, porque o Deus que os judeus criam e ainda creem é um Deus vingativo, é um Deus raivoso, é um Deus que manda matar, é um Deus que acha normal mandar atrocidar, né? Matar, acha normal o genocídio. Não, vai lá e mata aquele povo. Entendeu? Esse é o Deus Jeová do Antigo Testamento que os judeus criam. Diferente do Deus de Jesus. O Deus de Jesus diz amar os inimigos, andar a segunda milha, dar a outra face, querer para si o que gostaria, querer para os outros o que gostaria para si. Esse é o Deus de Jesus. Entendeu a diferença? Muito bem. Então, o joio, ele explica toda a perseguição que os judeus sempre passaram. Tá? Quem é que está matando aqueles árabes, né? Quem é que está prejudicando? Quem está criando situações de ódio, de raiva, de violência contra os palestinos? O joio judaico. Em nome de Deus, em nome de Jeová, eles querem essa violência. E isso gera mais violência. Entendeu? Agora já vimos também, e isso foi antes de ontem, se eu não me engano, falamos sobre o joio dentro do cristianismo. Então, o cristianismo passou por perseguições não por causa de Jesus, mas por causa do joio no nosso meio, que passa o tempo todo provocando a si mesmos, aos de dentro da religião, ao trigo, e também provocando os de fora. E isso atrai, né? Atrai todo tipo de perseguição. Aí agora a gente fala aqui, olha, sobre nas religiões, o joio nas religiões e o que eles produzem, né, de negativo nas pessoas, nessas mesmas, nas perseguições que essas religiões sofrem. Então, as religiosidades e religiões de todos os tempos e lugares. Então, o que acontece? A gente já tem conversado sobre isso, né? Deus, pelo Espírito, convence todo homem do pecado, da justiça e do juízo. Todo ser humano está convencido disso. Isso produz religiosidade. Eu não quero continuar desse jeito, Senhor. Eu quero mudança. Eu não quero ser desagradável a Ti. Isso me incomoda, isso me entristece. Isso, né, magoa meu coração. Eu não quero, eu tenho medo. Eu não quero esse tipo de coisa para mim. Então isso vai provocar que eu desenvolva uma certa religiosidade. Uns mais do que outros, mas todos têm esse tipo de coisa. As religiosidades de cada um, sendo as semelhantes, vão formando religiões. Então a religião está ali, as pessoas creem, né, a priori, creem da mesma forma, desenvolvem da mesma forma a sua vida religiosa, então ali tem uma religião. O que mais? Resultante da revelação e convencimento. Então, muito bem. Então, é resultado disso, né? Antes e logo depois do dilúvio. Antes do dilúvio haviam religiões e religiosidades. Depois do dilúvio também. Antes e a partir de Abraão. Melquisedeque é um exemplo disso, né? Melquisedeque não era judeu, não era do judaísmo, não era cristão, mas servia ao Deus Altíssimo. Era o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, haviam religiões que eram tementes a Deus, né? O que mais que lembra aqui? Antes e a partir de Moisés, por exemplo, Balaão conhecia Deus. Balaão conhecia, né? A gente tem algumas coisas contrárias ao que Balaão praticava, mas ele conhecia Deus, né? O que mais? No Egito e outros lugares. O que mais? Antes e a partir de Jesus. Jesus disse para os apóstolos, olha, eu tenho outras ovelhas além de vocês. Eu tenho outras ovelhas além do judaísmo e cristianismo. Entendeu? Então, não se prende a uma religião. Deus tem gente, tem joio, tem trigo em todas as religiões. Todas as religiões.
Ah, mas tem religião aí fazendo coisas absurdas. Pior do que o judaísmo, não. E Jesus esteve dentro do judaísmo, Jesus cresceu dentro do judaísmo, né? O judaísmo é o máximo. Olha, enquanto as outras religiões ainda acreditam em Jesus, têm uma ideia sobre Jesus, né? O judaísmo não quer. Jesus não significa nada, é zero. Mas ainda assim, Jesus praticou o judaísmo. E nem por isso ele foi menos Deus ou menos dedicado a Deus do que deveria. O problema não está nas religiões, o problema está no joio das religiões. Tá bom? A gente, quando vai falar mal de uma religião, a gente não olha para o trigo da religião, não é? O comportamento do trigo nas religiões. A gente olha para o comportamento do joio. Na nossa, não, a gente só olha o que o trigo faz. A gente esquece a maldade, a perversidade do joio no nosso meio. A gente esquece. Não, não lembra isso não. Vamos lembrar só de coisa boa. Mas na religião dos outros, a gente não olha o que o trigo faz de bom. A gente fica olhando o que o joio de lá faz de ruim. Essa maldade que tem na gente, essa prepotência, essa coisa ruim que tem dentro da gente, que a gente quer olhar o errado no outro, mas na gente a gente quer divulgar o bonzinho, o certinho, entendeu? Como se a gente fosse melhor, como se fôssemos melhores do que os outros. Aqui também tem o trigo. O trigo, cadê? Aqui é falando do trigo, a beleza do trigo, a perfeição do trigo, a bênção do trigo, tá? Como ele é instrumento de Deus para abençoar. O trigo é excelente cidadão, é excelente no convívio com as pessoas, ele é menos intolerante, ele é menos prepotente, ele é menos preconceituoso. E isso faz com que ele seja bênção, seja luz e sal para o mundo, tá? Esse é o trigo. O contrário disso é o joio. Em qualquer religião. Em qualquer religião. O joio, com seu jeito de ser, em qualquer religião, ele promove inimizades dentro e fora da religião dele. Tá? Ele lidera ou pressiona a liderança da religião dele. Assim, toda religião sofre, não por causa da fé religiosa, mas por causa das práticas, da maneira maligna que o joio tem, né, de se envolver no mundo. Ele usa a religião para prejudicar a si e prejudicar todo mundo que ele está em contato. Tá bom? Então isso ocorre no judaísmo, no cristianismo e em qualquer outra religião, eles estão presentes. Essa coisa maléfica, cancerígena, né? Mas Jesus disse que Deus ama e que Deus quer o melhor também para essas pessoas. Ok? A gente fica por aqui, a gente ora para que hoje seja um dia abençoador, né, na sua vida, e amanhã a gente está de volta. A gente está de volta para cultuar a Deus mais uma vez, tá? Deixa eu botar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo. Até mais. Deus abençoe.